cabelo mais desejado de 2027 não vai ser aquele longo, liso, perfeitamente escovado e sem um fio fora do lugar. Na verdade, esse cabelo que dominou a internet nos últimos anos está começando ali a aparecer, sabe, uma coisa meio perigosa, sem personalidade, uma coisa que, ai meu Deus, é muito fácil de qualquer pessoa atingir. E antes que as amantes de cabelo longo e liso se revoltem comigo, peraí, eu não tô dizendo que ele ficou feio, estou dizendo que ele perdeu o monopólio de todo mundo querer a mesma coisa. Que, gente, depois de anos vendo todo mundo igual, né, com a mesma risca no meio, o mesmo corte quase invisível e o mesmo acabamento de clean grow, que a gente já tá cansada, a beleza está indo inteira para o extremo oposto. O cabelo voltou a ter intenção. Curto, com franja, molhado, volumoso, colorido, texturizado, um cabelo pensado para uma personagem, não escolhido porque o algoritmo ali te mostra a mesma referência 1 milhão de vezes e até para todas as pessoas. Então o que está desaparecendo não é um tipo específico, sabe, de cabelo, é a ideia de que ser elegante, que toda mulher precisa parecer controlada, aquela coisa polida, como ser rica, que é todo mundo praticamente igual. Então em 2027 o cabelo volta a fazer parte da sua roupa e volta a construir a sua presença, volta a dizer quem você é. Então eu analisei todos os reportes de moda, todos os números, todas as tendências e eu trouxe aqui um compilado das maiores tendências de cabelo 2027. E se eu fosse você, eu colaria comigo aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e você sairá muito mais rico do que entrou. Então bora lá falar de moda inteligente comigo. Gente, esse vídeo faz uma parte de uma série de conteúdos sobre as tendências que eu sempre divido em moda, acessórios, beleza, cabelo, tá? Então uma continuação, eu vou deixar aqui nos cards tudo certinho e terão próximas nas próximas semanas, então já se inscreve. E basicamente, gente, a gente vai começar com um corte, que é o corte da mudança, que é o famoso Pixie, que vocês devem estar vendo bastante aí, que é uma mistura entre o bob e o pixie. Não sei se vocês perceberam, mas tem várias meninas trazendo um cabelo super curtinho, que ele não é tão curto quanto um pixie ali tradicional, mas ele também não tem um peso e um comprimento de um bob. Ele é texturizado, ele é cheio de movimento, tem aquela aparência que fica entre o polido e o vivido. A gente tá vendo bastante nas campanhas de moda, até algumas meninas grandes trazendo algumas laces com essa proposta de cabelo que realmente tá super em alta. E o que eu mais gosto dele, ele é muito natural, sabe? Como se ele tivesse acordado chique, só passado ali a mão no cabelo e saído, e ele já tá ali com a textura que precisa. Só que o que me interessa mais, gente, no Pixie não é apenas o desenho do corte, é o que ele representa hoje na moda. Por quê? Durante os últimos anos, o cabelo longo, ele virou quase um símbolo, né, automático de feminilidade na internet. Muitas pessoas acham que ser feminina tem que ter um cabelão e não tem nada a ver com isso. Quanto mais longo, alinhado e uniforme, mais ele parecia se encaixar naquele ideal de mulher extremamente valiosa, que a gente conversa muito aqui no canal, e o perigo de não ter personalidade e fazer só porque todo mundo tá fazendo. O cabelo curto, gente, ele nunca é neutro. Quando você corta o cabelo dessa maneira, o seu rosto acaba aparecendo, o pescoço fica mais alongado, que eu sempre falo pra vocês, que é sinal de elegância, muito chique ter um pescozão. O maxilar aparece, os brincos acabam aparecendo, até sua roupa dá uma iluminada. Eu sei que eu já tive um cabelo muito curto, e você não consegue mais usar esse cabelo como uma cortina ali de tipo, ai meu Deus, eu tô segura se eu tô com cabelão. Por isso que pra mim ele passa uma sensação muito específica de presença, sabe? Eu acordo de alguém que realmente não tá tentando parecer aceitável pelo algoritmo ou aceitável pelo seu meio. Ela é o que ela é. E existe uma diferença enorme, né, entre uma feminilidade e delicadeza, porque a feminilidade, ela pode sim ser forte, direta, estranha, sensual e até um pouco intimidadora. Já foi lá, ficou lá nos anos 20, esse negócio que a mulher feminina tem que ser toda delicada, não tem nada a ver com nada. Só que não é um corte que é pra copiar uma fotografia, tá, gente? Uma coisa muito importante, que às vezes você pega, manda uma referência pro seu cabeleireiro, não vai ficar igual. O que conta pra você é a sua textura do seu fio, que vai mudar tudo, né? A densidade que você tem de cabelo, o formato do seu rosto. Então, em uma pessoa ele pode ficar ali uma coisa francês, chiquezinha, levezinha, em outra mais gráfico, futurista, ou quase um rock and roll. Então tem que tomar cuidado qual que vai ser o profissional que você vai escolher pra fazer toda essa harmonização no seu rosto, mas pode ali apostar que é uma das maiores tendências pra esse 2027, ainda mais no verão. Mas antes, continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Notícias de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar, já dá muito hype, gente, hype pra ajudar o canal a crescer, e também já se inscreve toda segunda, quarta e sexta
sexta saem vídeos novos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosos e inteligentes. Já me siga também nas minhas redes sociais, que todas elas são Marcela Carrasco, Instagram e TikTok. Eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. E também, gente, terminando esse vídeo, já continua aqui no canal, que são mais de 1000 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Bora lá continuar. Mas socorro, não tô pronta pra um corte tão curto, mas eu queria ainda, gente, pode apostar ainda no bob, que continua muito forte, né, que é o Chanelzinho. Só que ele entra numa fase totalmente diferente, que durante os anos, né, o bob mais desejado era aquele extremamente preciso, liso, reto, com pontas que parecem cortadas com uma navalha, tipo vrum. E agora ele começa a dar uma respirada. Então, na Chanel, por exemplo, a gente viu muito as modelos com esse tipo de cabelo. Os bobs, eles apareceram com umas bordas levemente despenteadas, às vezes até com um degrauzinho, umas pontas viradas pra dentro, outras pra fora, micro franjas e um acabamento muito mais suave do que a gente conhece em massa do bob, o que o bob é. Ele continua muito elegante, mas ele não parece que ele parou no tempo, ele não parece congelado, ele parece muito mais vivido. Continua sofisticado, mas não passa a sensação que você tem que se exigir todo dia pra passar uma chapinha ou deixar ele modelado perfeito, sabe? Isso acompanha um movimento muito maior de moda, que a gente falou inclusive no último vídeo, vou deixar aqui os cards de tendências, que, gente, a gente passou muito tempo associando luxo a um controle absoluto. E agora a sofisticação, ela começa a aceitar uma textura, um movimento, um pequeno grau de imperfeição, visto a alta das tendências dos anos 80, muita textura, muita cor, que a gente falou no outro vídeo. Isso acaba respingando também no cabelo, que eu sempre falo pra vocês, que o cabelo é uma finalização do seu look. É como você deixa ele ali, sabe, muito fechadinho, muito perfeito na imagem que você quer passar. Então, uma coisa combina com a outra, conversa com a outra, e a gente entende que sim, estamos indo pra um lugar de moda que muito mais vale a sua personalidade do que você ser só mais uma numa grande tendência. E falando em finalização, acho muito importante trazer pra vocês que a versão mais forte desse movimento é o Hydro Bob, né, com acabamento mais molhado, muito brilho, pontas mais densas. A gente tá vendo bastante essa finalização, ainda mais tapete vermelho, e aquele cabelo que com uma camiseta branca, gente, um brincão forte já parece uma de uma produção. Mas existe uma linha muito fina entre esse hidrobob e o cabelo oleoso, pelo amor de Deus, né, gente? Não vai ficar aquele cabelo fedido, oleoso, nojento. O acabamento, ele precisa estar claramente concentrado e intencional, tá? Porque senão você já sabe que imagem é poder e o povo vai ter nojo, que ninguém gosta de gente suja. Aceitem isso, gente. Lavar cabelo é o mínimo do mínimo. E aqui, uma das maiores contradições, né, de 2027 chega, que quanto mais natural o resultado aparece, mais importante se torna a técnica por trás dele. Que, gente, tá rolando muito uma coisa, não sei se vocês viram, até vi alguns conteúdos performando, falando que tá na moda performar pobreza, tá na moda performar que você tá dando low effort, que você tá nem aí com nada. E realmente, gente, até nas passarelas, até nos dados, até no comportamento em geral das pessoas, as pessoas tendem a, vamos fazer um cabelo feito em salão, mas bem desconstruído, pra parecer que não aconteceu nada ali. Então tomem cuidado com quem você se compara, porque sim, gente, isso também tá muito alto em 2027. E um ponto muito importante que isso aparece é na volta da franja. Gente, não é aquela franja fininha, leve, quase ali invisível, que você consegue jogar pro lado, sabe? Quando você se arrepende, põe pro lado e cresce. Não é. A franja de 2027, ela quer dominar o seu rosto. Então ela pode chegar até a sobrancelha, passar da sobrancelha, ser reta, pesada, ou mais quebrada, ou irregular, só que ela precisa ser vista. É aquela franja que a gente não via há muito tempo, sabe? Aquela franjona densa, quando você corta, você acaba com metade do cabelo do seu rosto. E eu acho muito interessante que a franja esteja voltando agora, que, gente, ela é uma das decisões menos práticas que existe, e só quem teve franja vai lembrar disso. Põe aqui nos comentários que, gente, a franja cresce rápido, a franja exige manutenção, reage à umidade, você pode estar lá maravilhosa, quando sai de casa, a franja tá assim, é o tempo inteiro o povo colando com cola de cílios da franja no rosto. Então, assim, ela vai contra a beleza eficiente e fácil, né, que dominou esses últimos anos, que a gente tava tendo ali uma leveza de pensar, tipo, seja você. Então, talvez esse seja justamente o ponto. A estética, ela voltou a aceitar escolhas que dão trabalho, desde que elas construam uma imagem interessante, que foi o que eu falei. Tamo ali, né, querendo fingir que a gente não tá fazendo nada e tá fazendo muito. E isso faz muito parte da estética atual, que é essa estética um pouco mais maximalista. Pode ver até, gente, pelos uploads de fotos no Instagram de celular, essas coisas um pouco mais cruas. Só você, sendo muito ingênua, você vai acreditar que isso tá acontecendo, que as pessoas estão ligando zero. Não, gente, tem um time, tipo, gigante por trás e tem alguém muito bom com o celular na mão. Ainda dentro desse movimento, a micro franja aparece como a versão mais radical de todas, tá? Curtíssima, acima da sobrancelha, ela expõe o rosto e pode até parecer um pouco de, sabe, meio futurista, até meio infantil, punk ou extremamente sofisticada. Depende de quem usa, depende da personalidade daquela personagem. Então dá pra todo mundo, mas atenção, é uma tendência perigosa, porque a microfranja, ela não se adapta facilmente à pessoa. É a pessoa que precisa ficar o tempo inteiro sustentando essa microfranja, porque ela interfere na sua maquiagem, na roupa, na sobrancelha, até na forma como você prende o seu cabelo, porque ela é muito datada, né? Então por isso a pergunta não é tipo, será que essa franja é bonita? Rola comigo? É muito mais se essa franja
conversa com a personagem que você quer construir e com a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Porque o cabelo, principalmente, né, quando ocupa ali o centro do seu rosto, ele deixa de ser só um detalhezinho no seu look. Falo sempre isso pra vocês. É a linguagem da pessoa, gente. A sua linguagem é o seu cabelo. Então, saindo dos cortes, que a gente já falou bastante, entrando no styling, existe uma tendência que apareceu de maneira ali tão consistente nas passarelas que já não dá mais pra tratar como uma coincidência, que é o wet look. Gente, a gente viu muito isso desse cabelo molhado, tipo assim, muitas texturas e muito sobre esse wet look que a gente já viu há uns anos atrás, né? Então, Prada, Saint Laurent, Loewe, Hermès, Chloé, em coleções completamente diferentes, o cabelo aparecia com aquela sensação de ter saído da água. E faz muito sentido com o verão que tá chegando, né, 27. Então isso não é apenas uma coincidência de verão, tira isso da cabeça, é uma tendência de atitude mesmo. O cabelo molhado, ele passa aquela sensação de uma beleza que tá acontecendo naquele instante. Tipo, estou despreocupada novamente. Como se a pessoa tivesse ali acabado de sair do mar, da piscina, do banho ou de uma chuva e tivesse indo encontrar o seu dia e de boa com isso. Eu gosto muito, que eu não sei se vocês estão percebendo, mas todas as tendências até agora listadas, elas parecem muito vivas, né? Isso vai muito contra o que a gente tava vendo da perfeição, então eu fico muito feliz com isso. E existe ali uma história que vai atrás desse wet look, existe uma versão muito mais precisa, né, que dá pra você fazer com aquele cabelo colado, o couro cabeludo, cada fio no lugar, ou deixar ele liso, escorrido, ou o cabelo texturizado, afro, com cachos molhado, e o cabelo aqui, ele deixa muito de funcionar como um volume, ele passa a funcionar como um desenho, então fazer algo na sua testa, fazer alguma coisa, algum detalhe específico com o cabelo, funciona demais, né, ele abre muito espaço pro seu rosto, pra sua maquiagem, pros seus brincos e, óbvio, pra sua roupa. Só que um disclaimer muito importante, tá, gente? Não tem nada a ver com o Cocker Clean Grow, tá? Porque aquilo deixava a pessoa muito mais delicada, organizada, uma coisa mais inocente. E esse sleek, né, esse wet look de 2027, ele é muito mais severo, sabe? Eu entendi ele muito mais como uma coisa mais de força, mais de sensualidade, mais futurista e até um pouco ameaçador. Tipo, é um cabelo muito vrum, diferente do Clean Grow, que era da Sonsa Grow. Indo na direção oposta, nós vemos as ondas do segundo dia. Gente, aquele cabelo que não tá nada marcado de babyliss perfeito. Aquele cabelo que parece ter sido feito, sabe? Ontem você dormiu em cima, deu uma desmontada e usou novamente. Não são as ondas perfeitas que estarão em alta no verão 2027. Os cachos, eles não vão ficar com aquela direção, sabe? Uau! Não tem aquela divisão simétrica do babyliss. Por isso, inclusive, queria dar até uma dica, gente, que eu amo, amo, amo esses secadores, sabe? Pra você modelar o cabelo, eu tô fazendo bastante, fica muito lindo. Eu uso da Gama Italy, eu uso da Shark muito, eu vou deixar aqui até pra vocês os links. Eu uso muito da Dyson, todos eles são maravilhosos e fica muito com essa cara. Na Chloé, por exemplo, essa textura, ela aparece muito de uma maneira muito forte, né? Os cabelos, eles pareciam ter respirado, secado naturalmente e encontrado uma forma própria, que na verdade é tudo intencional. E isso muda muito como a relação que a gente tem mesmo com o nosso cabelo ondulado, porque durante muito tempo todo mundo vendeu a ideia de o cabelo só estava pronto quando cada onda ali tivesse perfeitamente definida, né? Ou tudo pra frente ou tudo pra trás. E se algumas das mechas abriam, o cabelo ele era considerado como desfeito. Existia um frizz, por exemplo, alguma coisa ele precisava ser corrigida naquele momento, né? Tirado o frizz. E agora, justamente a falta da uniformidade que começa a parecer muito mais moderna e muito mais descolada. Outra dica pra eu dar também pra quem não gosta de colocar muita fonte de calor, gente, as técnicas sem calor, elas estão bombando muito, eu tô usando muito essas trancinhas, meias, sabe? Faixa de seda no cabelo, é muito fácil de usar, vou deixar o link aqui também, é maravilhoso, tá? Tô usando todos os dias, o cabelo fica muito mais, né, saudável do que usar todo dia algo queimando. E aqui, gente, aqui entra outra tendência que ainda parece simples, mas depende muito mais do corte do que as pessoas imaginam, tá? Que é o C-Curly, tá super em alta, que é aquele cabelo em que o movimento ele fica concentrado nas pontas, então as pessoas só modelam as pontas, ou pra frente ou pra fora. Em sua grande maioria eles viram pra dentro, né, formam uma espécie de C, mas tudo depende muito dos seus traços, então eu indico você antes estudar o seu rosto pra ver se ele entra pra dentro ou pra fora. E o resultado ele tem muito mais intenção do que um liso completo, só que claro, ele é muito mais contido do que aquela escova volumosa. Ele ainda continua ali mais uniforme, mas ele entra pra dentro ou sai pra fora. Ele é elegante, gráfico e tem uma referência muito discreta dos anos 90 e 2000, sem parecer uma fantasia temática que eu odeio, aquela cara de flamingo. Só que o segredo ele não tá apenas na escova, tá? Ele tá na base do seu cabelo, então você tem que encontrar um bom profissional, cortar bem o seu cabelo, porque quanto melhor o seu corte, melhor vai ficar a aparência quando você defini-lo. Agora, gente, se existe uma obsessão que continua em 2027, é o brilho. O glass hair, que a gente viu bastante nas últimas temporadas, segue firme e forte, então um cabelo extremamente alinhado com uma superfície que reflete a luz. Inclusive, eu tenho vários sprays muito legais pra você dar essa luminosidade pro cabelo ficar lindíssimo. Só que, claro, o discurso
espaço ali ao redor dele tá mudando muito. Então, durante muito tempo, o glass hair ele era construído principalmente com calor, silicone, camada de produto aplicada por cima ali do seu fio. Só que o objetivo era muito produzir um brilho imediato, mesmo que o cabelo estivesse danificado por baixo. E isso eu vejo, inclusive, uma coisa que tá muito alinhada, né, que são dois mundos totalmente juntos, com beleza, que vai sair também vídeo de beleza na semana que vem. A beleza tá muito isso. Eu trouxe muito isso pra vocês nos últimos vídeos. É muito mais sobre cuidar do seu interno, do que você se alimenta, do seu wellness e da sua pele, do que da maquiagem em si. E o cabelo tá a mesma coisa. Então o brilho, ele aparece cada vez mais associado à sua saúde. Então peptídeos, proteínas, reconstrução, densidade, elasticidade, alinhamento. Nunca tivemos tantas tecnologias, né, olhando ali pro lado de cabelo. Então assim, o cuidado capilar tá ficando cada vez mais sofisticado, porque as pessoas começaram a entender que o acabamento, ele não substitui a sua estrutura. Nada vale você tá todo dia ali passando uma chapinha, um babyliss pra ele ficar bonito, e quando você lava e não faz nada, ele fica lascado, por favor, né? Porque no final das contas é só uma maquiagem no seu fio por algumas horas, só que o seu cabelo realmente saudável, ele acaba se movendo mais, segura mais a cor, reflete mais a luz de outra maneira. Só que o que é importante falar, tá, gente? Essa tendência em si, ela é um pouco mais chata, se não posso falar outras palavras, porque nem toda textura saudável, né, dos nossos cabelos vão refletir a luz como uma superfície lisa. O cabelo liso sempre vai refletir mais, mas não é porque você tem um cabelo afro, um cabelo que ele é enrolado, um cabelo ondulado, que tem um pouco menos de luz, que não tá o saudável. Então tomem cuidado só nesse ponto pra não fazerem, sabe, entrar na sua cabeça de 70, aquele padrão de cabelo. A gente tá vendo que as tendências estão indo exatamente pro outro lado, mas sim, cuidem muito da sua saúde pra ter um cabelo mais vívido. Partindo pras cores, gente, uma das maiores viradas de 2027 será o enfraquecimento do loiro extremamente gelado. A gente tava vendo bastante, né, o platinado quase branco ali bombando, e gente, ele não vai desaparecer, só que ele perde muito espaço para os loiros mais quentes, ricos e próximos da luz natural. Tá tendo uma tendência muito grande, vocês já devem ter visto. Novamente, eu acho sim que é um impacto real sobre sobre todas essas perfeições. As pessoas querem parecer mais vivas, né? Então tudo tá indo lá pra uma temperatura mais quente, e é muito mais um golden hour blonde, sabe? Que é a principal referência de todas, que é aquele loiro iluminado, com uma luz dourada do fim do dia do seu verão, sem uma raiz marcada ou linha óbvia de demarcação. É mais como se fosse uma técnica sofisticada por trás, como algo ali, tipo, ai, me iluminei na praia, sabe? O Honey Blonde também aparece com muita força, que é basicamente o que eu fiz com o meu cabelo, mas eu tô ainda com o Strawberry Blonde, gente. Vocês estão me xingando nos comentários. Ai, mas deixa mais frio. Gente, para de dar pitaco. Pelo amor de Deus, cuida da sua vida. Gente chata. Insuportável. É só uma parcela, tá? A maioria é maravilhosa e eu amo vocês. Mas o chato tem que sair daqui mesmo. O Honey Blonde também aparece muito, com muita força, que é aquele loiro mel, intenso, luminoso, que traz um calor pro rosto. E ele não tenta neutralizar todo o seu fundo dourado. Pelo contrário, tá? Ele usa esse fundo como uma parte da sua beleza. E isso representa uma mudança muito importante, porque durante os últimos anos, muita gente tratou qualquer sinal de amarelo ou dourado como um erro. A gente tava vendo muito isso. Coisas frias, 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 frias. Eu até trouxe muito isso pra vocês. E o loiro perfeito, ele precisava ser frio, cinza e quase sem calor nenhum. Só que esses tons também, eles, gente, eles endurecem a imagem. Até por isso que eu saí do preto, além da minha estratégia. Enfim, tem esse conteúdo aqui no Instagram. Vão lá ver que eu explico um pouco. Tava me sentindo muito com aquela cara muito madura, e eu quis realmente trazer um pouco de cor e calor pra mim. Porque realmente o loiro, pra quem tem aí, né, um tom de pele que funcione, que sempre lembre, gente, vamos estudar a nossa beleza pra ver se encaixa nessas tendências. Esses loiros mais quentes, eles criam mesmo uma transição mais suave, parecem mais naturais, ainda mais que eu sou loira natural. Então conversa muito melhor com diferentes tons de pele. Inclusive, eu acho o meu tom de pele muito parecido com o meu cabelo, por isso que eu tô amando tanto. Enquanto os loiros ficam mais quentes, os castanhos, eles estão entrando numa fase extremamente rica, tá? A mensagem pra quem tem cabelo castanho aí em casa, gente, é simples. Você não precisa mudar completamente a sua cor, você precisa criar profundidade. Pode ver, inclusive o cabelo aqui da minha amiga Bruna Tavares, que o meu cabeleireiro, o Éder Fernando, fez. Olha que incrível que ficou esses reflexos, sabe? Meio de caramelo, umas nuances sutis e diferenças delicadas de tom, como deixaram esse rosto da Bruna mais suave, mais bonita, mais pronta. Gente, eu achei maravilhoso esse cabelo, e ela saiu de um cabelo pretão, né? Então não é uma mecha óbvia ali desenhando as suas linhas de cabelo, mas uma iluminação que ela parece mais com o movimento. Eu fiquei apaixonada, deu muita suavidade pro rosto dela, e eu tô vendo muito isso acontecer no mercado em geral. E a pessoa, ela percebe essa diferença, sabe? Só que ela não sabe o que ela pode identificar imediatamente o que foi feito. E esse castanho gloss, ele tem uma qualidade muito luxuosa, porque ele parece saudável, ele não parece tingido, mas ao mesmo tempo o cabelo colorido, claro, tá voltando com força, tá, gente? Então assim, se preparem que esses próximos cabelos vão ser um babado. Rosa pastel, lilás, roxo, verde ácido, amarelo fluorescente. Sim, essas são as cores coloridas do momento. Então, depois de anos extremamente naturais, cabelos de cores naturais, né? Eu acho que isso acontece muito com uma reação direta ao tédio, que inclusive falei isso também no vídeo anterior, porque todo mundo começa a parecer igual, gente, dá tédio de você estar igual a todo mundo. O rosa, ele lidera esse movimento, a gente tá vendo muitos cabelos rosas acontecendo, eu já trouxe isso pra vocês. O Milk Tea também, gente, rosé, sabe? Ele mistura
um rosinha pastel com notas frias e platinadas, tô vendo demais. Também o Cotton Candy rosa, que ele é um pouco mais vibrante, jovem e visível, que é esse cabelo aqui da Catarina Torinho. E o roxo também, ele aparece com uma direção importante, principalmente em reflexos sobre cabelos escuros. Tô vendo muito cabelo escuro, tanto com balayage, tanto com mechas, com tons de vermelho, de roxo até de azul, mas muito mais os lilás, tá? O que dá pra fazer, que é uma técnica super legal, gente, pra quem não tá ainda preparado pra fazer pro cabelo inteiro, é fazer aqui no under, sabe? Under layer, fica bem legal mesmo. E agora, pra fechar com a última tendência, que não é exatamente um corte, uma cor ou um styling, que é uma mudança da maneira como o cabelo participa na sua construção da imagem. Gente, o lenço será um dos acessórios mais fortes do verão 2027. Eu tô vendo muitos cabelos estilizados com lenço. Nas passarelas, eles apareceram ali amarrados sobre o cabelo, trançado nos fios, envolvendo os coques, usados como um nó sobre o seu cabelo, até com referências de Jack O, né? Em algumas marcas, o lenço ele vira quase uma escultura, em outras faixas mais largas empurram o cabelo pra trás, expõe o seu rosto. O lenço ele resolve um problema que quase todo mundo tem, mas pouca gente articula, que é o que a gente faz nos dias em que o nosso cabelo não tá cooperando. Quantas vezes eu acordo e falo, gente, meu cabelo tá horroroso hoje, o que eu faço? Então o lenço, ele não precisa de cooperação. Você vai lá, faz ali um rápido styling e você vai ficar maravilhosa. As tiaras e presilhas também voltam muito, tá? Mas com mais presença, então elas não são acessórios básicos tentando desaparecer, são peças de acetato, metal, veludo e materiais que vão aparecer ali uma joia no seu cabelo. E o acessório, ele não tá ali pra esconder o grampo, tá? Ele é o centro da produção, só que existe um movimento ainda maior por trás disso tudo, que é o cabelo natural. Então ele não esconde o que seu cabelo é, mas ele compõe uma parte do seu cabelo. E eu não tô, gente, falando pra você, ai meu Deus, sabe, eu quero parecer natural, fazer 1 milhão de coisas pra parecer natural. Gente, é só ter o seu cabelo natural mesmo e estilizar ele como dá. Então, mais do que nunca, assuma o seu cabelo natural. Gente, todas essas referências, elas chegam na mesma conclusão, né? A decisão de não controlar completamente o cabelo também pode ser uma decisão estética. O cabelo natural, ele não significa uma falta de cuidado, por exemplo. Na verdade, ele exige conhecimento de você. Você precisa entender o que seu fio gosta, como que ele reage à umidade, qual a quantidade de produto preserva o movimento sem pesar. Então, para de lutar, sabe, contra tudo isso, porque talvez a maior mudança mesmo de 2027 seja essa. Durante anos, a beleza tenta nos ensinar que a gente tem que corrigir nosso cabelo, corrigir a textura, corrigir a cor, corrigir tudo. Mas agora a tendência começa a ser conhecer o seu cabelo o suficiente para decidir o que é melhor pra você. E aí, meus amores, quais dessas tendências foram as suas favoritas? Já tá preparado pra verão 2027? Eu tô preparada que tô indo pra Europa. Uhul! Vai ter muito vlog, gente. Quem quer vlog, comenta aqui embaixo que eu trago muito pra vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu amei trazer essa leitura de mercado pra vocês. Eu amo muito vocês. Então já dá muito like aqui embaixo, comenta nem que seja um coraçãozinho. Já dá hype nesse vídeo pro canal crescer. E já se inscreve também. Toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Terminando esse vídeo, continua no canal, que são mais de 1000 vídeos pra você, grátis também. E claro, já poste esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade gostosa e inteligente. Me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Obrigada por tudo, meus amores. Até a próxima. Um beijo, tchau!